A paz do Senhor, meus amados irmãos, alunos da Escola Bíblica Dominical, professores, superintendentes, pastores, alunos. Estamos iniciando um novo trimestre, o ano de 2026, e eu desejo de coração para você um ano cheio de saúde, de bênçãos, de conquistas na presença do Senhor. Parabéns a todos que fazem parte da Escola Bíblica Dominical. Lições Bíblicas 2026. O tema principal da nossa lição é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas distintas. 4 de janeiro é a nossa primeira aula e eu quero aqui falar um pouquinho sobre o comentarista, quem é que preparou essas 13 lições do primeiro trimestre de 2026, que são os meses de janeiro, fevereiro e março. É o nosso querido pastor Douglas Batista. Ele é doutor em teologia sistemática, ele é mestre em teologia do Novo Testamento e também é mestre em ciências da religião. É pastor presidente da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. Então, claro que ele tem outras formações, ele é palestrante, seminarista, prega e esteve em muitas atividades na área de ensino, em simpósios, seminários. Inclusive, ele estará na cidade de Campinas ministrando um simpósio no mês de março. Vai ser uma grande bênção. Então, ele é o que preparou essa lição para nós nesse primeiro trimestre de 2026. Vamos dar uma olhadinha no sumário? O que nós vamos estudar nesse primeiro trimestre de 2026? Bom, no dia 4 de janeiro, que é essa lição, o assunto é o mistério da Santíssima Trindade. Lição 2, dia 11 de janeiro, o Deus Pai. Lição 3, o Pai enviou o Filho, dia 18 de janeiro. E, encerrando o mês de janeiro, dia 25 de janeiro, lição de número 4, a paternidade divina. Lição de número 5, dia 1º de fevereiro de 2026, o Deus Filho. Lição de número 6, o Filho como Verbo de Deus, será estudada no dia 8 de fevereiro. Lição 7, a obra do Filho, 15 de fevereiro. Esse é o tema da lição 7. Lição 8, o Deus Espírito Santo. E essa lição será ministrada no dia 22 de fevereiro, encerrando o mês de fevereiro. E aí nós iniciamos, então, o mês de março, com a lição de número 9, Espírito Santo Regenerador, lição de número 10, que será ministrada no dia 8 de março, o Espírito Santo, o Consolador. E lição de número 11, o Pai e o Espírito Santo, será ministrada no dia 15 de março. E lição de número 12, o Filho e o Espírito Santo, dia 22 de março de 2026. E encerrando o primeiro trimestre, dia 29 de março, será a lição de número 13, a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. Então, o tema desse primeiro trimestre é sobre Deus, a Santíssima Trindade, o único Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas. Bem, a primeira lição, então, que será ministrada nesse primeiro domingo do mês de janeiro, dia 4 de janeiro de 2026, é o mistério da Santíssima Trindade. E qual é o nosso textuário? Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17. Aquela expressão do Pai no momento do batismo do Senhor Jesus. Ele diz assim: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo.
e a verdade prática declara que a doutrina da Trindade é central à fé cristã. Um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Isso é muito importante, porque o Pai, a pessoa do Pai, ele fez um plano de salvação, porque Deus amou a humanidade, quer dizer, o Pai, e ele fez um plano de redenção. Mas quem executa o plano não é o Pai, é o Filho. Não é o Pai que se fez carne. Pai é Pai. Pai criou o plano da redenção. É o Filho que se faz carne. É o Filho que morre na cruz do Calvário e derrama o sangue dele. Mas quem te convence dessa verdade? A terceira pessoa da unidade divina, a pessoa do Espírito Santo, o Consolador. Então, Pai, Filho e Espírito Santo atuam para a nossa salvação, graças a Deus. Por isso, para a obra da redenção. A leitura bíblica de classe está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos 13 a 17, e vamos ler juntos a leitura em classe. Diz assim: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Olha que interessante, a Galileia está mais ou menos uns 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, a região da Galileia. Já o Jordão, ele vai baixando ainda mais, chegando a desembocar no Mar Morto a aproximadamente 400 metros abaixo do mar Mediterrâneo. E aqui está dizendo que aqui é uma expressão geográfica. Eu escrevi um livro de geografia que está à disposição de você, e aqui está falando, que ele sai da Galileia, do norte de Israel, e vai descendo o chamado Jordan Valley, o Vale do Jordão. Ele vai descendo até o local onde João batizava. João batizava em uma cidade chamada Betânia, mas não é a Betânia onde morava Lázaro, Marta e Maria, não é essa Betânia. Essa Betânia fica lá no sopé do Monte das Oliveiras. A Betânia que eu estou falando é uma que ficava na Idumeia, aonde João Batista batizava as pessoas. Então, se você adquirir esse livro, você vai ver no mapa aonde ficava esse local. Inclusive, você vai perceber quando Jesus sai da Galileia e desce o Vale do Jordão até essa cidade de Betânia, que hoje fica em um país chamado Jordânia, no reino Hashemita da Jordânia. Esse é o local original onde João Batista efetuava o batismo. Então diz o versículo 13: Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E o nosso texto áureo de Mateus 3,17. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Graças a Deus. Então, no batismo de Jesus, nós vemos as três pessoas. O Pai falando: Este é o meu Filho, que o Pai é Pai. Filho é Filho, o Filho estava na água. E o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba, que é o símbolo da pureza, da humildade, da santidade. Então, ali mostra as três pessoas atuando, cada uma dentro dessa perspectiva. Portanto, não se pode confundir pai com filho, nem filho com o Espírito Santo. Essa é a confusão do chamado unicismo. Unicismo são grupos que confundem as pessoas da unidade. Eles acham que só tem uma pessoa na unidade divina. E por isso que esse movimento é chamado de só Jesus. Porque eles acham que o Pai é Jesus, o Espírito Santo é Jesus. Eles não conseguem perceber que existem três pessoas na unidade divina. E por isso
esse texto é muito importante porque ele desconstrói a falsa doutrina unicista. Quem são os unicistas hoje? Os grupos denominacionais unicistas mais conhecidos no Brasil hoje. O grupo Voz da Verdade, eles são unicistas. O Tabernáculo da Fé, são unicistas. A Igreja Só Jesus é unicista. Esses são os grupos talvez mais conhecidos. Eles confundem as pessoas na unidade divina. E aí eles acham que é só Jesus. Então, é um problema essa teoria. Essa teoria ela é antiga. Foi uma heresia que surgiu no século IV, quando Sabélio começou, devido ao seu semitismo, né, ser radicalmente monoteísta, ele quis definir Deus em cima da mesma percepção monoteísta, achando que em Deus só havia uma pessoa. E aí ficou difícil. Como que ele vai explicar Pai, Filho e Espírito Santo como sendo uma só pessoa? E aí o sabelianismo começou a dizer, ou modulismo, que ora Jesus tinha se manifestado no Antigo Testamento como Pai, depois manifestou como Filho e atualmente estaria manifestando como Espírito Santo, mas era só Jesus. Isso é uma teoria risível, porque existem muitas passagens na Bíblia explicitamente que falam que Pai é Pai e que Filho é Filho. Você não pode confundir as pessoas. Eu acho interessante aqui no Evangelho de João, capítulo 8, aqui no versículo de número 17, diz assim, Jesus, vamos começar a ler aqui o versículo de número 16, o Senhor Jesus diz assim, e se na verdade julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Agora, olha o versículo 17. E na vossa lei está também escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Ele cita que o testemunho de 2 ou mais pessoas é verdadeiro. E ele está falando então de 2 pessoas. E o mesmo João, esse João que escreveu o Evangelho, aqui no capítulo, na 3ª carta, isso ou seja, na epístola dele, né, ele fala algo assim muito bonito aqui na 2ª epístola. Ele vai cumprimentar, ele separa, ele fala a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, sejam convosco na verdade e no amor. Isso aqui está na 2ª carta, 2ª epístola de Paulo, de João, 2ª epístola de João, verso de número 3. Então ele vai saudar, ele separa o Pai do Filho. Ele fala, ó, a graça, a misericórdia, a paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai. Não se trata da mesma pessoa. Pai é Pai, Filho é Filho, o Espírito Santo é o Espírito Santo. O que me chama a atenção, e aqui você que é aluno da escola dominical, é importante você saber, é que o unicismo confunde as pessoas na unidade divina. Já o unitarismo, ele vai dizer que o Pai é uma divindade superior a Jesus, que Jesus é uma criatura. E aí, quando você fala para um unitarista que Jesus é Deus, ele vai falar, não, Jesus não é Deus. Jesus é o Filho de Deus. Porque ele quer separar as 2 pessoas para dizer que Jesus não tem a mesma natureza do Pai. Então, onde está o erro do unitarismo? É de não entender que são pessoas distintas, mas que têm a mesma natureza. E aonde que está o erro do unicismo? É não entender que em Deus subsiste 3 pessoas. Então você precisa prestar muita atenção para não ser enganado com esses ensinamentos espúrios que foram condenados pela igreja ao longo dos séculos e nós ainda continuamos alertando os irmãos. A Bíblia é clara e o batismo do Senhor Jesus é claro que se trata de 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E essas 3 pessoas têm a mesma essência. É um só Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas. Pai, o Filho
e o Espírito Santo. Então, esse é o nosso textuário e é também a leitura bíblica em classe. O tema dessa lição é muito importante, que é a lição 1 de 2026, o mistério da Santíssima Trindade. O que é mistério? É algo que eu não consigo mensurar na sua plenitude. Por isso que eu falo que é mistério. Mas precisa tomar cuidado, porque muita gente usa a palavra mistério porque ele não entendeu. Então, só porque não entendeu nada, fala, isso é um mistério muito grande, mas é porque não entendeu e não tem capacidade de explicar. Vai falar, não, isso é um mistério, irmão. Aí você pergunta, explica para mim tal coisa. Não dá, porque isso é um mistério. É porque ele não sabe, ele não entendeu. Quando nós vamos falar, quando eu estou dizendo que a Santíssima Trindade é um mistério, é porque eu entendo a dimensão, a grandiosidade de três pessoas estarem unidas eternamente como sendo uma só divindade. Eu consigo entender isso, porque a Bíblia diz que o Pai é Deus e é uma pessoa. A Bíblia diz que o Filho é Deus e é uma pessoa. Eu vou dar um exemplo de diferença do Pai e do Filho de novo. A Bíblia diz que Deus nunca foi visto por homem algum, está se referindo ao Pai. Agora, o Filho que estava no seio do Pai, esse se fez revelar, porque o Verbo se fez carne. A Bíblia diz que Deus é Espírito, e quem o adora, adora em espírito e em verdade. Mas Jesus se fez carne. Então, o Pai continua sendo Espírito, mas o Filho se fez carne. Então, são pessoas diferentes. E a Bíblia fala que o Pai é Deus, que o Filho é Deus, que o Espírito Santo é Deus. Então, por isso que eu falo, trata-se de um mistério, porque vai além de toda percepção e eu não consigo definir para que a minha mente, contaminada pelo pecado, pudesse compreender plenamente. Mas eu consigo observar a grandiosidade disso ao ponto de chamar o mistério da Santíssima Trindade. Então é importante nós fazermos essa reflexão. Quais são os objetivos dessa primeira lição? Primeiro, explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deixa eu aproveitar essa oportunidade, explicar para você, porque eu já vi muita gente falando assim, mostra para mim onde está escrita a palavra Trindade na Bíblia. Não, a palavra Trindade não está escrita na Bíblia. Por quê? Porque a palavra Trindade é um conceito teológico que foi sendo construído a partir do século II. Foi Tertuliano, a primeira pessoa que usou a palavra Trinitas, ou seja, Trindade, que é um dos pais da igreja. Então, segundo século, já é anos 180 depois de Cristo, um dos pais da igreja. Então, claro que a palavra não está na Bíblia, porque ela foi construída como um termo teológico. A doutrina está na Bíblia. Acabamos de ler o batismo de Jesus, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O próprio batismo, Jesus falou batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então tem várias passagens que mostram a Trindade, mas não com a palavra Trindade, porque a palavra Trindade é um conceito teológico. Existem palavras na Bíblia que não estão na Bíblia, mas são conceitos teológicos. A doutrina está, não a palavra. Por exemplo, a palavra onipresente. Você concorda que Deus é onipresente, não? O que é ser onipresente? É estar presente em todos os locais. Por exemplo, o próprio salmista disse, se subires no céu, lá estarei. Se descer ao mais profundo do abismo, lá eu estarei. Aonde e como esconderei de Deus? Porque Deus é onipresente. Jesus falou, onde estiver 2 ou 3 reunidos em seu nome, ali ele estaria presente. Isso é onipresente. Mas a palavra onipresente não está na Bíblia. Não tem essa palavra na Bíblia. Quer ver uma outra palavra que não tem na Bíblia, mas todos nós concordamos que pertence a Deus? A palavra onisciente. O que é onisciente? É ter ciência de tudo. Então Deus tem ciência de tudo, mas a palavra onisciente não tem. Então não é porque a palavra não está na Bíblia que não existe, não é isso. Porque essas palavras são de cunho teológico. A palavra desses 3 atributos de Deus, a palavra presente é a palavra onipotente, que é o Salmo de 91, por exemplo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, essa palavra está na Bíblia, mas a palavra onisciente não está na Bíblia.
a palavra onipresente não está na Bíblia, a palavra trindade não está na Bíblia. Quer ver uma outra palavra teológica que não está na Bíblia? A palavra teologia. Essa palavra não está na Bíblia. Mas nós sabemos que a Bíblia é um estudo sobre Deus, é a ciência, é um tratado que estuda sobre Deus. Então não é porque a palavra não está, é que ela não existe. Deixa eu te contar uma coisa. Uma vez, ainda eu estava ali trabalhando no Instituto Cristão de Pesquisas. Uma pessoa, adepto daquele grupo religioso denominado Testemunhas de Jeová, ela fez essa pergunta para mim. Falou, mostra para mim onde está escrita a palavra trindade. A palavra trindade tem na Bíblia, portanto não existe essa crença. Eu deixei ela desabafar. Aí no final eu falei assim para ele, como é que chama o local onde você congrega? Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Mostra para mim na Bíblia essa palavra. Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Não existe. Não existe essa palavra. Então, já que não existe, também não existe Salão do Reino. Aí ele entendeu o que eu quis dizer. Não é porque a palavra não está na Bíblia, é que não existe. Eu te dou um outro exemplo muito simplista, o cometa Halley. Existia há muito tempo, mas só quando ele foi descoberto que ele recebeu esse nome, Halley. Mas ele já existia. Então não é porque a palavra não está presente, é que a doutrina não existe. A doutrina está presente. Agora, precisou alguém sintetizar isso e dar uma definição teológica. Trindade. O que é trindade? 3 pessoas em unidade divina. Teologia, o que é teologia? O estudo sobre Deus. Há outra palavra que não tem na Bíblia e nós acreditamos, a teocracia. O que é teocracia? Teocracia é uma palavra que foi Flávio José, foi historiador judeu, que deu para o período dos juízes. Ele intitulou o período de juízes como teocracia. Mas o que é teocracia? É o governo de Deus. Mas onde está escrito essa palavra? Não está escrito, porque é um conceito teológico. Já havia doutrina. E aí, com o tempo, homens de Deus, pessoas piedosas, elaboraram conceitos, como trindade, a própria palavra Bíblia. Onde que está escrito na Bíblia a palavra Bíblia? Você já viu a palavra Bíblia? Ah, irmão, aqui, ó, está na capa da sua Bíblia. Não, isso aí foi a Sociedade Bíblica que fez. Não existe a palavra Bíblia na Bíblia. Então, se for usar o mesmo conceito, a trindade não existe porque a palavra não está na Bíblia. Então também Bíblia não existe porque a palavra Bíblia não está na Bíblia. Então, cuidado com esses argumentos, que são argumentos frágeis. Esses argumentos eu chamo de algodão doce. Sabe o que é um algodão doce? Parece que é o maior doce que existe. Mas a hora que você pega um punhadinho daquele e põe na boca, vira suquinha. Não tem conteúdo nenhum. Então esses argumentos, assim, parece que tem lógica, mas não tem nenhum. A hora que você começa a compará-los com outros conceitos. Então, em primeiro lugar, explicar a revelação da Trindade no batismo de Jesus. Esse é o objetivo dessa aula, dessa primeira lição. Segundo objetivo, mostrar a unidade e a distinção das pessoas divinas à luz da Bíblia. Que se trata de 3 pessoas, mas que possuem uma só essência que nós chamamos de divindade. E 3, enfatizar a importância da doutrina trinitária para a fé cristã. Então isso é importante, por isso que nós vamos enfatizar, porque Jesus pagou o preço da nossa redenção para o próprio Pai. Ele sacrificou para o Pai como cheiro suave. Então, são pessoas. Pai é Pai, Filho é Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo é pessoa. O Espírito Santo ele manda missionário, ele sente ciúmes, ele governa a igreja, ele distribui dons espirituais. Então é uma pessoa. E Jesus, em João 16, quando ele fala, eu volto para o Pai, mas eu vou enviar um outro Consolador, a palavra outro é a palavrinha grega allos. Allos significa outro da mesma natureza. Então o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Mas são 3 pessoas da mesma natureza. Por isso, um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa lição de número 1, então, nós vamos trabalhar o mistério da Santíssima Trindade, essa é a proposta. Vamos pensar um pouquinho sobre o nosso texto áureo, que está aqui em Mateus, capítulo 3, versículo 17, quando o Pai declara, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo ou tenho prazer nele. Bom,
O nosso texto áureo está no Evangelho de Mateus, capítulo 3, entre os versículos 13 a 17. Qual é o contexto? É o batismo do Senhor Jesus. É o que diz Mateus 3,17. Eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Esse que é todo o versículo 17. A palavra usada para a satisfação habitual, contínua, está no aroisto, a temporalidade grega, é uma alusão a quê? A Isaías, capítulo 42, versículo 1, que se trata de uma profecia messiânica. Então vamos ler o profeta Isaías, capítulo 42, versículo 1, para você fazer essa comparação com o nosso textuário de Mateus 3,17. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, ele trará justiça aos gentios. Então, essa é a profecia que se refere Isaías 42:1, que é uma profecia messiânica. E vê como ela é simétrica ao nosso texto áureo. Agora, infelizmente, havia uma heresia na época. Aliás, no primeiro e segundo século, a heresia mais violenta que caiu sobre a igreja foi a heresia dos gnósticos, o gnosticismo. Porque o gnosticismo dizia que Jesus tornou-se filho de Deus por adoção no momento do batismo. Chamam-se os adocionistas. Eles são hereges, eles eram gnósticos. Então, contrário a essa falsa doutrina dos gnósticos, a Bíblia declara que a encarnação do Verbo deu-se no nascimento e não no batismo. Quando o anjo Gabriel, no 6º mês da gravidez de Isabel, fazia 6 meses que Isabel estava gestante de João Batista, no 6º mês, o anjo Gabriel apareceu na cidade de Nazaré a uma virgem e ele disse: Maria, né, você vai receber a concepção do Espírito Santo e o santo que há de nascer em ti será o Salvador. Então, a partir daquele momento, o Verbo se fez carne. Não foi no batismo dele. Quer dizer, um absurdo essa doutrina gnóstica. Então, quando o Verbo se fez carne, isso não significa que Jesus não precisasse da atuação do Espírito Santo. Pois lembramos-nos que o Cristo a si mesmo se esvaziou. Então nós já estudamos essa lição que precisa ficar claro para nós cristãos. Jesus, quando ele não se apegou aos seus atributos divinos, como está escrito lá em Filipenses capítulo 2, aliás, o assunto ali não é nem divindade, o assunto ali é a humildade. Porque Paulo fala assim no capítulo 2, irmãos, tenhais o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Eu vou falar de uma maneira parafraseada para você entender o que ele está dizendo. Falei, irmão, seja humilde, que nem Jesus. Que Jesus, embora fosse Deus, ele não se apegou aos atributos divinos para vencer o pecado, mas ele venceu o pecado e venceu o diabo como homem. Jesus se esvaziou nesse sentido. Ele não deixou de ser divino. Então, cuidado, hein? Quando a Bíblia fala que Jesus se esvaziou, não significa que ele deixou de ser divino, não é isso. Ele continuava sendo Deus, mas ele não se apegou aos atributos divinos para vencer Satanás, para vencer o pecado. Ele venceu como homem. Por isso que fala ali que ele se esvaziou. Você vê que o diabo provocou ele. Ué, se tu és filho de Deus, transforma. Se Jesus transformasse, ele tinha usado o atributo divino. Era isso que o diabo queria, para depois falar, mas também, né? Eu fui derrotado porque Deus, né? Foi Deus, usou os atributos divinos. Não, Jesus se esvaziou. Jesus venceu Satanás como homem. Citou a Bíblia. Como eu e você tem que fazer, né? Citar a Bíblia. Então, ele não se apegou aos atributos divinos. Mas ele continuava sendo Deus. O Verbo que se fez carne. Então, nesse sentido, o Espírito Santo vai dar toda uma capacitação, né? Como Pedro fala, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré no poder do Espírito Santo. Então Jesus precisou crescer como homem, desenvolveu-se como homem
e, portanto, precisou da atuação do Espírito Santo. E a Bíblia fala várias vezes no Evangelho, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi até o deserto, por exemplo, para ser tentado. Isso você pode ver nos Evangelhos, né? Eu aqui vou citar Marcos, por exemplo, né? Ele fala que aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido a Nazaré, na Galiléia, foi batizado por João, no Rio Jordão, e logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como uma pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu, que é o mesmo texto, né? Desse meu filho. Então. Olha o versículo 17. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. Foi o Espírito Santo. E ali esteve para ser tentado pelo diabo por 40 dias. Então o Espírito Santo estava ali sempre com o Senhor Jesus, operando, e quando Jesus voltou para o céu, ele fala: eu vou deixar o Espírito Santo com vocês, que vocês possam ser governados por eles. Olha Mateus capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. É o Espírito Santo. Por quê? Porque ele não se apegou aos atributos divinos, mas como homem, ele foi vencer todos os desafios. Por isso que eu coloquei aqui, Jesus precisou crescer como homem, desenvolveu-se como homem, e portanto precisou da atuação do Espírito Santo como qualquer outro homem, para fazer a vontade do Pai. Então, conforme lemos em Filipenses capítulo 2, versículo 7, que é o esvaziamento, Jesus esvaziou-se do seu poder, mas não da sua natureza, porque é o verbo que se faz carne. Aliás, a própria encarnação já é uma limitação, porque o Deus imortal tornou-se mortal, o Deus invisível tornou-se visível. Então, isso já é uma limitação, já é uma humilhação. Tudo isso Jesus fez para a nossa redenção. Então, a expressão filho amado não significa o mais amado no superlativo, nem o único amado, mas amado no sentido especial, particular. Então, as implicações desse texto áureo, além das já mencionadas, são, primeiro, Jesus estava agora no seu ministério como Messias, e era grande a sua compreensão dessa missão. Pensa que nem esses filmes que saíram por aí, pareceu cada filme sem pé, sem cabeça, achando que Jesus não sabia direito qual era o seu papel. Claro que ele sabia. Jesus sabia muito bem. Ele é o Messias, é o ungido, o Salvador. Então Jesus, agora, claro que a condição do messianato dele, ele foi limitado no tempo e no espaço. O verbo se fez carne. 2. O desenvolvimento dos 30 anos de silêncio se completa. Assim Jesus aprendeu a ter comunhão com o Pai. Hebreus 5:8. Porque quando Jesus tinha 30 anos, basicamente ele começa o ministério. São só 3 anos e meio. E aquela outra parte da vida de Jesus, aí surgiram muitas lendas, né? As pessoas criaram muitas lendas, mas o que se percebe é que ele trabalhava como carpinteiro lá em Nazaré com o seu pai. E no tempo certo, então, ele vai iniciar o seu ministério quando ele já está com 30 anos. 3. Ele recebeu a visita especial do Espírito Santo para aumentar o poder por ele já desenvolvido. 4. A principal característica de seu ministério, evidentemente, era o espírito de amor, de mansidão, de acolhimento. 5. Jesus reconheceu e participou da comunhão com Deus Pai na qualidade de Filho de Deus. 6. Reconhecendo essa relação, ele estava pronto para comunicá-la aos homens. Então, além do batismo nas águas, o Senhor Jesus recebeu uma missão especial dada pelo Espírito Santo. Tal foi a sua experiência espiritual que não há palavras para descrevê-la. Agora, ele avançava não apenas com grande eficácia, mas também dotado de grandes forças espirituais de poder que assumiam muitas e variadas formas. Então, provavelmente, a maior lição aqui aprendida é que, apesar de ser Deus,
Apesar de ser Deus, Cristo, como homem, foi ungido pelo Espírito Santo e como homem foi cheio do Espírito Santo. Ele mesmo afirmou que a força e desenvolvimento espirituais são possíveis a todos que creem, ou seja, a todos os cristãos. Então, o desenvolvimento por ele alcançado fez parte da sua personalidade como homem, e não foi algo que ele tivesse usado como instrumento separado da sua própria natureza. E no batismo de Jesus, que é o nosso textuário, está expresso pela primeira vez no Novo Testamento a descrição de Deus como 3 pessoas. Então, é o primeiro momento que eu vejo explicitamente que se trata de 3 pessoas. Por quê? Porque você vê isso implicitamente no Antigo Testamento. A Trindade está no Antigo Testamento, só que de maneira implícita, né? Vocês pegam o primeiro livro da Bíblia, você já vê a Trindade. Quando fala no princípio criou Deus os céus e a terra. Ó, ali é Bereshit, Barach, Elohim. Elohim é plural de Eloá. Então já é uma pluralidade na unidade divina. Depois ele fala, façamos o homem à nossa imagem. E a imagem de Deus é que criou o homem. Não foi imagem de anjo, ele não está falando para anjo, não está falando para outra criatura não. Porque foi a imagem de Deus que criou o homem. Então quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem, era o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando ele fala que vai confundir as línguas em Babel, ele disse, eia, desçamos e confundamos ali a língua dos homens. Tudo uma pluralidade, porque Deus é uma unidade plural. É uma unidade que subsiste eternamente em 3 pessoas. Só que estava implícito. O profeta Isaías, quando vê a glória do Senhor, quando diz lá no ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono, e até a estia da sua glória. E aí ele vai falar como eles adoravam. É de maneira trina. Santo, santo, santo. Se você for para o livro do Apocalipse, você vê aqueles 24 anciãos que tiram as coroas e vão adorar ele de maneira trina. Santo, santo, santo. Justo, justo, justo. Reto, reto, reto. Então todos adoram de maneira trina. Então estava implícita a trindade no Antigo Testamento e tornou-se explícita no Novo. E a primeira passagem que revela essa trindade de 3 pessoas é o batismo. É esse texto áureo aqui. Jesus está nas águas, o Pai fala do céu, este é o meu Filho, e o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. Então a doutrina da trindade é uma doutrina bíblica, que repousa essencialmente sobre 2 premissas. Quais são as 2 premissas onde repousa a doutrina da trindade? Primeiro, o monoteísmo é uma verdade. Existe um único Deus. Jesus falou isso. Em Deuteronômio 6:4. Ouve Israel, o Senhor Deus é o único Deus. Então nós só queremos nenhum Deus. Não existe mais que um Deus. Então o monoteísmo, ou seja, o que é monoteísmo? A crença no único Deus. E a segunda premissa? A primeira é essa, só existe um Deus verdadeiro, monoteísmo. E a segunda premissa? A Bíblia fala da divindade do Pai, a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Isso também é uma verdade. Existem 3 pessoas na unidade divina. Então, se só existe um único Deus e existem 3 pessoas, então isso é trindade, 3 pessoas em unidade divina. O monoteísmo é uma verdade. Como cristãos evangélicos bíblicos, cremos no único Deus. E não tem outra maneira de resolver essa conta. Eu vou tentar mostrar para você onde estão os problemas. O unicismo, ele crê no monoteísmo, mas não crê nas pessoas dessa unidade divina. É o monoteísmo absoluto. Como também o Islã é o monoteísmo absoluto, o judaísmo é um monoteísmo absoluto. Eles não conseguem perceber que na unidade divina tem mais que uma pessoa. Para eles, só tem uma pessoa. E aí, o que o sabelianismo ou então o unicismo fez? Disse que só a pessoa é Jesus, ora ele apareceu com máscara de Pai, ora com máscara de Filho, ora com máscara do Espírito Santo. Mas é só Jesus. Isso é impossível. Porque se você for considerar esse pensamento, você vai cair num desastre. Olha só o que vai acontecer. Ah, é? Quer dizer então que é só Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo é só Jesus, é. Tá. Então me conta como é que é esse teatro do batismo de Jesus. Porque Jesus está nas águas. Então ele sai correndo, vai para o céu e fala, esse é o meu filho, mas é ele mesmo.
E aí já desce num formato de pomba do Espírito Santo. Que absurdo é esse? Se for uma pessoa só, você vai ter um problema. Imagina, Jesus toda hora ora para ele mesmo. Aí ele vai orar em João 17, ó Pai. Não é, mas é ele mesmo. Que teatro é esse? Não é isso? Mas João fala lá que quem vê a mim vê o Pai. Sim, porque as três pessoas são só Deus. Mas não significa que Pai é Filho e que Filho é o Espírito Santo. Não, são três pessoas que estão em unidade divina. Então o monoteísmo, a crença no único Deus, para nós é a base. Por outro lado, como é que fica o unitarismo? O unicismo, vocês já viram como que funciona. Eles creem em um único Deus e uma só pessoa nessa divindade. Aí entra o problema, porque eles não conseguem perceber que Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. E o unitarismo? O unitarismo parte de uma outra princípio, de uma outra premissa. Eles acreditam que só existe um Deus verdadeiro e que Jesus Cristo não é igual a esse Deus verdadeiro. Aí, em outras palavras, existe um Deus todo-poderoso e um chamado Jesus que é só poderoso. Bom, então são duas divindades, uma toda-poderosa e uma poderosa. Isso não é monoteísmo. Já quebrou o monoteísmo bíblico. Então, todo mundo que acredita que o Pai é o Deus verdadeiro e que o Filho não é igual ao Pai, já não crê mais no monoteísmo. Por quê? Porque se crê em duas divindades. Não tem jeito. Tem religião que acha que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três deuses. Isso chama triteísmo. É uma outra heresia. Então, a doutrina da Trindade, ela contempla o monoteísmo e a pluralidade de pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo, uma só divindade. Então, a primeira premissa da Trindade, nós cremos em um único Deus. Nós somos monoteístas. A Bíblia diz explicitamente que existe um só Deus, e nós cremos nisso. Só existe um Deus. Bem, a segunda premissa, nós cremos na divindade do Pai, na divindade do Filho, na divindade do Espírito Santo, porque isso também a Bíblia fala como uma verdade. Então, como cristãos evangélicos, cremos que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas. A Bíblia diz explicitamente que essas três pessoas é Deus. Então, se a Bíblia fala que só existe um Deus verdadeiro, e a Bíblia fala que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus, como conciliar isso? Ora, um único Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a Bíblia declara explicitamente que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Eu vou te dar 3 versículos. Se você pegar João 17,3, Jesus diz, e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro. Para quem que Jesus está dizendo? Para o Pai. Então o Pai é Deus verdadeiro. Está lá, no João 17,3. Mas o mesmo João, que cita aqui o Pai é o único Deus verdadeiro, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 20, ele diz, e sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O mesmo João que fala que o Pai é Deus verdadeiro, agora está falando que o Filho é o Deus verdadeiro. E Atos capítulo 5, versículos 3 e 4, Pedro repreende Ananias e Safira, fala, por que vocês mentiram ao Espírito Santo? Ele fecha dizendo, você não mentiu para homem, você mentiu para Deus. Então chama o Espírito Santo de Deus. Então a Bíblia fala que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Mas só existe um Deus verdadeiro. Como conciliar isso? Um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Assim, no batismo do Senhor Jesus, fica claro que há 3 pessoas distintas, pois se ouve a voz do Pai, a do Filho, o Filho está nas águas, obviamente, e a pessoa do Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba. 1 João, capítulo 5, versículos 7 e 8, eu quero fechar com esse versículo. Diz assim, porque 3 são o que testificam no céu, o Pai, a palavra, que é Jesus, e o Espírito Santo, o Consolador. E esses 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue.
e esses três concordam num. Está escrito na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 7 e 8. Eu já vi muitas pessoas que não creem nesse versículo, acham que esse versículo é espúrio, acham que é uma glossa, acham que ele não fazia parte do texto original. Eu já vi muita gente dizendo isso. Eu já vi até pessoas acusando a Igreja Católica, dizendo que a Igreja Católica é que inseriu esse tema para defender a Trindade. Não, isso é uma grosseria de falta de conhecimento. Por quê? Porque o manuscrito Vaticanos, que está lá no Vaticano, é um dos que não consta essa passagem. É um texto que não tem essa passagem. Tem no Sinaítico, em outros manuscritos antigos. Então nem todos os manuscritos constam essa passagem. Por isso que essas pessoas falam, não, isso aí foi inserido tardiamente. Não, não foi inserido tardiamente. É que nós não temos todos os conteúdos em um só manuscrito. A gente tem que buscar vários. E essa passagem, portanto, não é espúria. Ela revela, sim, a doutrina da Trindade, embora muita gente, só porque não crê na Trindade, tenta desqualificar essa passagem bíblica. E aí fica uma passagem sem sentido. Você lê lá e fala, não, nós vamos colocar só o que encontramos em alguns manuscritos. Três são que testificam. Mas o que significa três são que testificam? Claro que ele está se referindo a todo esse conteúdo. Então nós estamos estudando a lição de número 1, o mistério da Santíssima Trindade. Graças a Deus. Antes de nós avançarmos, talvez você já se inscreveu e vai ser até redundante o meu pedido. Mas se porventura você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva. Por quê que é importante você se inscrever? Porque eu coloco vários conteúdos no canal. É @Professor Alberto Oficial. Esse é o nosso canal do YouTube. E eu coloco muito material teológico. Por exemplo, na congregação onde eu ministro, que é na Assembleia de Deus, Jardim Nova Europa, que é uma sede setorial na cidade de Campinas, eu tenho ensinado nesses últimos nas últimas terças-feiras do mês de dezembro, eu falei sobre o Natal, sobre a história do Natal, sobre a historicidade do Natal, sobre a questão do dia 25 de dezembro. Falei sobre árvore de Natal, sobre a história do Papai Noel, como que ela é construída. Está tudo disponível para você. Outras aulas, ministrações que eu faço toda terça-feira na igreja, estudos bíblicos. Então não é só a escola bíblica dominical. Você vai ter acesso a outras informações. Por isso é importante você ativar o sininho das notificações, para você estar recebendo material novo. E eu peço para você clicar aí nesse joinha, tá? Curta. Você pode deixar o seu comentário, se você não entendeu ou teve uma outra impressão, por favor, escreva para mim, deixa lá o seu comentário, não deixa de escrever o seu nome, que às vezes você manda um e-mail, mas o seu e-mail é uma série de palavras, de números, abreviações, eu não vou saber nem o seu nome, então passa lá o seu nome, a cidade onde você está assistindo, o estado, para eu poder mandar um abraço também para os irmãos da Escola Bíblica Dominical da sua cidade. Então, eu peço para você compartilhar esse material. Compartilhe esse material no seu grupo de WhatsApp, envia para o seu professor, para o seu pastor, para os seus amigos, para que mais pessoas estejam acompanhando a nossa Escola Bíblica Dominical. Vamos para a introdução da lição 1, o batismo de Jesus. O que ele retrata? Um dos momentos da revelação divina sobre a natureza trinitária de Deus. Nele, de maneira simultânea, as três pessoas da Trindade se manifestam. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce em forma corpórea de uma pomba e o Pai fala dos céus. Pai, Filho e Espírito Santo. O episódio fornece uma base sólida para a doutrina da Trindade. Nessa lição, vamos abordar o mistério da Trindade sob três aspectos. Primeiro, a revelação no batismo de Jesus, que basicamente eu já falei, a distinção e unidade das pessoas na unidade divina, pessoas divinas, e a relevância da doutrina da Trindade
para a fé cristã. Qual que é, então, a palavrinha-chave dessa lição? A palavra Trindade. Então, o primeiro tópico, a revelação trinitária no batismo do Senhor Jesus. Esse é o primeiro tópico da nossa lição de número 1. Antes, porém, eu quero mandar um abraço e agradecer a audiência. Quem escreveu para nós foi a irmã Ivone de Oliveira, e ela é de Pelotas, Rio Grande do Sul. Eu mando um abraço aqui para os irmãos da Escola Bíblica Dominical da cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul. Grande abraço, minha querida irmã Ivone de Oliveira. Parabéns pelo seu empenho na Escola Bíblica Dominical. Também quem escreveu para nós de Aquidauana, Mato Grosso do Sul, é o nosso querido pastor Antônio Inácio de Almeida. Ô, pastor Antônio, que bom que o senhor mandou essa mensagem linda aqui para nós. Manda um abraço lá na igreja onde o senhor congrega, para todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Envie um abraço para todos. É uma alegria poder compartilhar o conteúdo bíblico. E eu quero mandar um abraço para toda a audiência, abençoada audiência da rádio Pavio que Fumega. Um abraço a todos vocês. Então vamos lá, primeiro tópico, revelação trinitária no batismo do Senhor Jesus. Subtópico 1, o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Então o Senhor Jesus, o Deus encarnado, conforme João 1,14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele desceu às águas do Rio Jordão para ser batizado por João Batista, conforme Mateus capítulo 3, versículo 3. Tem muita igreja que acha que o batismo purifica o homem do pecado. Aí eles têm um problema. Por quê? Porque Jesus não tinha pecado e batizou. Jesus não tinha pecado, nunca pecou, nunca houve engano em Jesus. E ele batizou para que se cumprisse a justiça de Deus. Mas para você entender que batismo não purifica o homem do pecado. O que purifica o homem do pecado então, pastor? O sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus que tem poder para purificar você do pecado. Se batismo purificasse o homem do pecado, Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário. O João Batista tinha resolvido o nosso problema. Como se chama? Aliás, nem João Batista. Já havia os banhos rituais no judaísmo. Já havia. Então, se batismo purificasse o homem do pecado, Jesus não precisava ter morrido na cruz do Calvário, mas precisou. Jesus precisou morrer na cruz do Calvário. O Filho do Deus vivo derramou sangue para nos purificar do pecado. Então a salvação é na obra expiatória do Calvário. Não é porque você foi batizado. Batizar, você tem que se batizar obedecendo, como Jesus é o nosso modelo, inclusive. Mas não para salvação. O batismo não é para você ser salvo. O batismo é para quem já é salvo. O batismo é para quem já é salvo. Por que eu vou batizar? Para testemunhar publicamente que eu morri para o mundo e agora estou inserido em Cristo. Por isso eu sou sepultado nas águas batismais. Então eu não sou batizado para ser salvo. Eu sou batizado por ser salvo. Porque eu já aceitei a Jesus. O sangue de Jesus já purificou de todo pecado. Então agora eu vou obedecer à ordem de Jesus. Jesus deixou 2 ordens. Batizai e fazei a Santa Ceia em memória de mim. Foram as 2 ordens do Senhor Jesus. Então esse ato, que é o batismo, à primeira vista, pode parecer desnecessário, já que Jesus não era um pecador, como eu já comentei com vocês. Contudo, o Senhor Jesus declara: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Mateus 3,15. Então Jesus não precisava ser batizado. Claro que não precisava. Porque o batismo não expressa que você morreu para o mundo, que você se arrependeu. Não é? É o sepultamento, não é esse o símbolo do batismo? Então Jesus não precisava nada disso. Conforme diz Mateus 3,6. Contudo, o Senhor Jesus submeteu-se a essa tradição judaica, associando-se à condição dos pecadores que veio salvar. E ele fala: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, claro, quem não crer será condenado. Assim,
O batismo do Senhor Jesus é um gesto de identificação com a humanidade pecadora e uma atitude de obediência ao plano redentor do Pai. Esse é o início visível da missão messiânica que culminaria na cruz, como diz Filipenses 2:8. Segundo subtópico, a descida da pessoa do Espírito Santo e a unção para o ministério. Logo após sair das águas, o Senhor Jesus viu os céus se abrirem e a pessoa do Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba. É isso que diz. Essa manifestação visível indica ser ele o Messias prometido, o Cristo, literalmente ungido de Deus. Essa unção, porém, não deve ser confundida como uma adoção do Espírito, porque não foi isso que aconteceu. Como se Jesus passasse a ser o Messias somente depois daquele momento. Não foi isso. Desde quando o anjo Gabriel anunciou o nascimento de Jesus, ele já é o Messias. Antes mesmo do batismo, ele já é o Filho de Deus, é o Verbo que se fez carne. Você pode ler inclusive em Lucas 1:32. Portanto, a vinda da pessoa do Espírito Santo sobre a pessoa de Jesus, na ocasião do batismo, representa a sua unção pública e visível, marcando então o quê? O início do seu ministério terreno e capacitando-o para cumprir a missão redentora, conforme as profecias messiânicas. E o subtópico 3, a voz do Pai, a aprovação celestial. Por fim, uma voz audível do céu proclama: "Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Glória a Deus! Trata-se de uma declaração solene pública do Pai, que não apenas confirma a identidade messiânica, mas também a divindade do Senhor Jesus. Essa afirmação remete às mensagens messiânicas e proféticas do Senhor Jesus, o Filho eterno do Pai, ungido de Deus, aquele que agrada plenamente o Pai. Então a voz celestial não inaugurou sua filiação, mas a proclama diante da humanidade, confirmando o quê? A encarnação do Verbo. Desse modo, a voz de Deus no batismo autentica não somente a missão redentora do Senhor Jesus, mas ainda demonstra a sua filiação divina. Ele é o Filho em que o Pai tem completo prazer. Me comprazo. O resuminho, então, do primeiro tópico, a revelação da Trindade no batismo do Senhor Jesus, confirma que o Pai, o Filho e o Espírito Santo coexistem eternamente e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Graças a Deus. Vamos para o segundo tópico, a distinção e a unidade das pessoas divinas. Segundo subtópico, então, o primeiro subtópico do tópico 2, unidade e distinção pessoal. Então, a doutrina da Trindade afirma categoricamente que Deus é uma só essência, o que no grego é ousia, essa é a palavra grega para essência, mas subsiste em três pessoas distintas, que no grego é hipóstases. Então, ousia, essência, e distinção de pessoas, hipóstases. A obra da redenção, por exemplo, é trinitária em sua essência. O Pai planeja e elege, Efésios 1:4. O Filho executa a obra expiatória, João 3,16, Hebreus 9:12. E o Espírito Santo aplica os benefícios da salvação e nos convence do pecado, da justiça e do juízo, nos convence da obra da salvação. Tito 3,5, Romanos 8,16. Assim, a unidade divina, longe de contradizer a Trindade, é enriquecida por ela, revelando um Deus que é ao mesmo tempo uno e essência, em essência, um só Deus, uma só divindade, uma só essência, e trino em pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Deus da Bíblia não é uma unidade absoluta, monolítica ou impessoal, mas sim uma unidade composta
e dinâmica eternamente subsistente em três pessoas distintas. Pai é Pai, Filho é Filho e o Espírito Santo é o Espírito Santo. Segundo subtópico do tópico 2, a pluralidade na unidade, mas lá no Antigo Testamento. Então, no Antigo Testamento aponta para uma pluralidade dentro da unidade divina. E aqui eu já citei a questão do nome Elohim, plural de Eloah, e é utilizado para designar o Deus único de Israel. Gênesis 1:1, no princípio criou Deus, Elohim, os céus e a terra. Então, no texto, o sujeito é Deus, mas está no plural. Enquanto que o verbo, bará, criar do nada, está no singular, indicando uma pluralidade pessoal em uma única essência divina. Então, essa estrutura gramatical incomum reaparece em outros textos bíblicos, conforme, por exemplo, Gênesis 1:26, Gênesis 3:22, Gênesis 11:7, Isaías capítulo 6, versículo 8. Então, essas passagens evidenciam que o monoteísmo do Antigo Testamento, ele não nega a Trindade, mas admite a pluralidade interna da divindade. Assim sendo, a doutrina da Trindade não contraria a unidade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, mas a completa e a qualifica. Terceiro subtópico do ponto 2, a Trindade explicada no Novo Testamento. Então, o que estava implícito no Antigo tornou-se explícito no Novo. A Trindade não é vista como três deuses, não. Três deuses é triteísmo, não é Trindade. Então, eu observo que muitas seitas religiosas, grupos religiosos que são contra a Trindade, vão pegar imagens lá do Egito, de três deuses, da Índia. Isso não é Trindade, isso é triteísmo. Aí já mostra que a pessoa não sabe os conceitos. Trindade é um só Deus eternamente subsistente em três pessoas distintas. Triteísmo são três divindades, é outra coisa. Então a Trindade não é vista como três divindades, mas como três pessoas em um único Deus. Por exemplo, na fórmula batismal do Evangelho de Mateus, versículo 19, declara: batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O substantivo singular, nome, onoma, indica uma só essência, seguida por três pessoas distintas. O mesmo ocorre na bênção apostólica, que nós ministramos todo o culto. No final, 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo é o Filho, o amor de Deus é o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com vós todos. Esse texto associa as três pessoas de modo equitativo. Ainda, a Bíblia afirma que fomos eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, Pai, Espírito Santo e Filho. 1 Pedro 1:2. Aqui então, em 1 Pedro 1:2, temos a participação das três pessoas divinas na obra da salvação, que é nitidamente evidenciada. E Paulo acrescenta, em Efésios capítulo 4, versículos 4 a 6, há um só corpo, e um só Espírito, e um só Senhor, que se refere a Jesus, e um só Deus e Pai de todos, Espírito, Jesus, Filho e o Pai. Essa tríade, Espírito, Senhor e Deus Pai, reflete, obviamente, a estrutura trinitária da unidade divina. Então, resuminho do tópico 2, a unidade e a distinção das pessoas divinas mostram que a Trindade não se trata de três divindades, mas de um só Deus, em essência, revelado como Pai, Filho e Espírito Santo. Olá, eu sou o professor Alberto e quero convidar você para participar da 7ª caravana para a Terra Santa, Egito e Israel. Eu quero que você vá comigo para o Cairo, a capital do Egito, visitarmos o grande museu novo que foi inaugurado no Cairo, onde tem artefatos egípcios da antiguidade egípcia, e vai ser muito bom ter você nessa caravana. Nós vamos visitar as grandes pirâmides
a Esfinge, vamos visitar a necrópole, vamos visitar o Rio Nilo, onde nós teremos a oportunidade de passear pelo Rio Nilo, jantar e ver um pouquinho da cultura egípcia. Eu quero levar você lá no bairro Copta, cristão do Egito, onde, segundo a tradição, ficou a família sagrada, José, Maria e o Senhor Jesus. Quero caminhar com você a rota do Êxodo. Israel saindo da terra de Gósen, indo em direção ao Mar Vermelho e depois no deserto do Sinai. Eu quero que você tenha essa experiência, a rota do Êxodo. Vamos parar em Mara, indo para o grande Monte Horebe. Nós vamos subir juntos o Monte Horebe. Depois da meia-noite, vamos caminhar. Quando chegarmos lá no topo do Monte Horebe, onde Deus entregou os 10 mandamentos para Moisés, nós veremos o nascer do sol, uma vista maravilhosa, onde também agradeceremos a Deus por esse privilégio. Nós vamos descer e vamos para um resort no Mar Vermelho. E de lá nós vamos entrar no sul de Israel, na cidade de Eilat, e vamos ver o tabernáculo, um modelo de tabernáculo, como foi revelado a Moisés. Vamos seguir para o Mar Morto, o ponto mais baixo da terra, mais de 400 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Eu quero mostrar isso para você. Nós vamos deitar nas águas do Mar Morto e vamos flutuar. Você vai poder passar aquela lama medicinal e nós vamos seguir a nossa viagem. Vamos visitar Massada, último baluarte da resistência judaica, onde tem ruínas do grande palácio do rei Herodes. Vamos visitar Qumran, onde foi descoberto os rolos do Mar Morto, os manuscritos do Mar Morto, inclusive o rolo do profeta Isaías, com mais de 200 anos antes de Cristo, portanto 2.200 anos, uma descoberta extraordinária. Vamos visitar a cidade de Jericó, onde está lá o Monte da Tentação, a figueira de Zaqueu. Vamos também visitar a fonte de Eliseu, ali em Jericó. Nós vamos tomar juntos ali um suco de romã. Vai ser muito bom e eu quero que você faça parte, que você tenha essa vivência teológica, turista, mas também espiritual. Nós vamos seguir rumo ao Rio Jordão, o local do batismo. Vamos para o Mar da Galileia, passear de barco pelo Mar da Galileia, visitar Cafarnaum, visitar Taba, onde houve a multiplicação dos pães. Vamos visitar o Monte das Bem-aventuranças, o museu ali na Galileia, onde tem um barquinho recuperado de 2.000 anos atrás, para você ter uma ideia. E vamos também para a cidade de Nazaré, onde o anjo Gabriel anunciou o nascimento do Senhor Jesus. De Nazaré nós vamos para Caná da Galileia, onde houve o primeiro milagre do Senhor Jesus. Vamos avançar para o Monte Carmelo, onde o profeta Elias desafiou os mais de 400 profetas de Baal. Vamos para Cesareia Marítima, que era a capital do Império Romano na Judéia, onde está a prisão de Paulo, onde foi a casa de Cornélio. E vamos para a cidade de Jope, onde Jonas quis fugir da presença de Deus, onde está a casa de Simão Curtidor, onde Pedro orou e curou Tabita. E de lá nós vamos então para a grande, linda cidade de Jerusalém, e lá nós visitaremos o Monte das Oliveiras, o Jardim do Horto, o Vale do Cedron. Vamos para a esplanada do templo, vamos para o Muro das Lamentações, vamos para o túmulo do rei Davi, para o cenáculo, para a fonte de Siloé. Vamos também para o tanque de Betesda. Vamos no Jardim do Horto celebrar a Santa Ceia do Senhor Jesus. Vai ser muito lindo. E de lá nós vamos para Belém, o local onde o Senhor Jesus nasceu, e no Campo dos Pastores. É uma viagem que você não pode perder. Apenas $4.990 americanos. Você pode dividir em várias vezes aqui na Renova Turismo. E você é o meu convidado. Venha comigo visitar a Terra Santa, 14 a 28 de novembro de 2027. Olha só, você tem tempo para se organizar, para você poder caminhar na Terra Santa comigo. Egito e Israel, você pode dividir em várias vezes. Liga agora aí no telefone da Renova e diga assim: eu quero participar do grupo do professor Alberto. É a 7ª caravana e vai ser bênção. Eu espero por você. Eu quero que você tenha essa experiência extraordinária de caminhar na Terra Santa comigo. Um grande abraço. Liga aí está o telefone da Renova, mas ligue já para você poder garantir a sua participação. E para nós fecharmos,
terceiro tópico, a relevância da doutrina cristã na fé, aliás, a relevância da doutrina da Trindade para a fé cristã. Lembrando que a doutrina da Trindade é, sem dúvida alguma, a espinha dorsal do cristianismo. Então, primeiro subtópico do tópico 3, desenvolvimento doutrinário da Trindade. Bom, eu já falei para vocês que a palavra Trindade é de cunho teológico. Então, a doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã. Ela emerge das Escrituras como uma revelação progressista do Deus vivo. E, normalmente, todos os conceitos doutrinários foram construídos como uma reação ao ensino errado. Então, as pessoas adoravam Jesus. Se Deus permitir, próximo, nós já estamos abertos às inscrições para levar um grupo, que eu sempre levo um grupo para visitar Israel, e nós temos, se Deus permitir, para 2027, já um grupo que está sendo formado para nós visitarmos o Egito e Israel. Mas últimas descobertas arqueológicas em Israel me chamaram a atenção. Eles descobriram uma igreja, e na igreja está escrito que ali aquela igreja foi construída para o culto ao Deus Jesus. Eles adoravam Jesus, porque desde o começo eles entenderam que o verbo Deus se fez carne. Então o verbo se fez carne. E não é isso que João fala? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quem é o verbo? Jesus. E João 1,14, e o verbo Deus se fez carne, na pessoa do Filho. Então a doutrina da Trindade não é uma elaboração tardia da fé cristã, está lá no Evangelho de João, logo no começo, né? Essa percepção, sua plena compreensão foi definida nos primeiros séculos da Igreja. O Concílio de Niceia, que foi no ano 325, na cidade de Niceia, atual Turquia, proclamou que o Filho é da mesma substância, grego homoousios, ou seja, a mesma essência do Pai, né? Igual essência, condenando a ideia de que ele fosse uma criatura exaltada, como ensinava Ário, que foi um bispo em Alexandria, que é o mesmo pensamento doutrinário das atuais testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová pensam como o herege Ário pensava, ou seja, existe um deusão chamado Jeová e um deusinho chamado Jesus. Duas divindades, o deusão e o deusinho. E além do mais, há um problema nessa teoria. Porque se Jesus é um Deus com D minúsculo, como foi traduzido na Bíblia da Testemunha de Jeová, na chamada tradução do Novo Mundo, elas traduziram 1 João de maneira errada. Isso é um problema sério. Traduzido no princípio era o verbo, não usaram a palavra verbo, usaram a palavra. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus com D minúsculo. Aí nós temos um problema doutrinário, por quê? Porque o Deusão, o Deus Todo-Poderoso, o Deus do Antigo Testamento, que elas apelidam de Jeová, esse Deus Jeová não aceita outros deuses diante dele. É só você ler Êxodo 20, não terás outros deuses diante de mim. Então como que a gente faz com esse Jesus com D minúsculo aí? É um Deus. Está diante do Deusão, não pode, o Deusão não permite. Então, aliás, isso que é paganismo, essa doutrina de crer em um Deusão e um Deusinho. Júpiter e Mercúrio. Zeus e o Mercúrio, né, outro deusinho. Isso é paganismo. Agora a doutrina da Trindade é revelação. Um único Deus eternamente subsistente em três pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Não tem nada igual em nenhum local. Isso é revelação de Deus, implícita no Antigo Testamento e explícita no Novo Testamento. Depois que tinham declarado que Jesus tem a mesma natureza do Pai, como João, capítulo 1 declara, aí alguém falou, mas e o Espírito Santo? Aí precisou, num segundo concílio, na cidade de Constantinopla, a cidade de Constantino, no ano 381, declarar oficialmente que o Espírito Santo é igual ao Pai e ao Filho. Mas essas doutrinas já estavam presentes na igreja primitiva. Aí Paulo, na hora de saudar a graça do Senhor Jesus Cristo, Filho, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, eles já criam nisso. Mas eles só oficializaram quando
essa doutrina foi atacada. Porque enquanto não foi atacada, eles não oficializaram nada. Então a oficialização foi uma mera tentativa de evitar e mostrar a diferença entre uma crença e outra. Mas que isso já é uma crença primitiva, já era. Então, desde os primeiros séculos, estudiosos da fé cristã têm ensinado a perfeita unidade em Deus, sem confundir a identidade de cada pessoa divina. Assim aprendemos que o Pai é eterno e não gerado. É a fonte. O Filho é gerado do Pai. E o Espírito Santo procede do Pai. E a partir do século, se não me engano, 8º, foi inserido no Ocidente a expressão e do Filho, filioque, né? Que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Nos credos mais antigos só fala que o Espírito Santo procede do Pai. Mas, na verdade, procede do Pai e do Filho mesmo, porque eles estão em unidade divina, né? Desse modo, o apóstolo Paulo ensina a natureza trinitária da espiritualidade cristã. O cristão ora o Pai, a Deus Pai, Pai nosso que está no céu. Mas por meio de quem? Em nome de Jesus. Tudo que pedires, em nome de Jesus. Mas inspirado e no poder da pessoa do Espírito Santo, o Consolador que está conosco. Efésios capítulo 2, versículos 13 a 18. Segundo subtópico do tópico 3, implicações doutrinárias. Negar a Trindade resulta em heresias, até hoje. O triteísmo, por exemplo, que é a crença em 3 divindades, viola a unidade de Deus, porque a Bíblia fala que existe um só Deus. Aí entra o problema da religião mórmon. Os mórmons são triteístas. Eles creem que o Pai é um Deus, o Filho é um Deus e o Espírito Santo é um Deus. Então eles creem em 3 deuses. O mórmon, essa igreja é chamada Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, fundada por Joseph Smith, é triteísta. Creem em 3 divindades. Isso não é trindade. Eles falam que creem em trindade, não é. O que eles creem é em 3 divindades. Aí é triteísmo. Então o triteísmo, crença em 3 deuses separados, viola a unidade de Deus. Pois a Bíblia revela que existe um só Deus. É o monoteísmo ético. 1 Coríntios 8,6. Mas também, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 29, quando aquele escriba perguntou para Jesus, Jesus falou que era para crer no único Deus. Por outro lado, tem o unitarismo, que afirma que somente o Pai é Deus, só a pessoa do Pai é Deus, negando a divindade de Cristo e negando a personalidade do Espírito Santo, contrariando a Bíblia, que ensinam a divindade de ambos. E, por outro lado, nós temos o unicismo, ou modalismo, ou sabelianismo, que ensina que Deus se manifesta de formas diferentes, mas é uma só pessoa. Porém, esse textuário é maravilhoso que nós estudamos, porque no batismo de Jesus está claro que se trata de 3 pessoas distintas e que se manifestaram simultaneamente. Assim sendo, o monoteísmo da Bíblia ensina que há um único Deus e que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. João 17,3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste, Pai e Filho. Mas ambos estão associados à vida eterna. E só pode dar vida eterna quem é eterno. Então a doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo Deus que revela. Graças a Deus. Resumindo o tópico 3, a doutrina da Trindade é indispensável para a fé cristã, pois revela o Deus que salva e garante a integridade do Evangelho. Considerações finais. Compreender a Trindade é fundamental para manter a fidelidade doutrinária. Ela não apenas protege a integridade da revelação de Deus, mas também sustenta toda a estrutura da salvação. Crer na Trindade é crer no Deus que salva e que se manifesta plenamente como Pai, Filho e Espírito Santo. Por isso, a doutrina da Trindade deve ser confessada, celebrada e ensinada como um fundamento inegociável
da fé cristã, como o documento chamado Credo de Atanásio, está na nossa declaração de fé. Você pode ver lá na declaração de fé, no final está lá o Credo de Atanásio. Ele fala explicitamente: cremos no Deus em Trindade, e Trindade na unidade. Não confundimos as pessoas, nem separamos a substância, porque uma pessoa do Pai, outra pessoa do Filho, outra pessoa do Espírito Santo. E assim ele vai falando. E no final, ele fala que só pode ser salvo quem crer no Deus da Bíblia. E o Deus da Bíblia é um Deus único, portanto, monoteísmo, mas explicitamente composta de 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que Deus continue abençoando sua vida, que você tenha uma aula abençoada. E eu estou à sua disposição, se você quiser escrever para mim, escreva, envie as suas perguntas e nós estaremos respondendo com muita alegria. Portanto, a nossa fé é bíblica. Ela repousa em 2 premissas da Bíblia: monoteísmo e Pai, Filho e Espírito Santo. Como conciliar isso? Trindade, um único Deus, eternamente subsistente em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sabe que eu já ouvi pessoas dizerem para mim: ah, professor Alberto, não entra na minha cabeça a Trindade, não consigo entender. Tá, então porque você não entende, você não acredita? É, isso mesmo, tá bom. E você consegue entender um homem com 100 anos e uma senhorinha com 90 ter um filho? Você já viu isso no hospital aí na sua cidade? Tem casos dessa natureza? Um homem com 100 anos e uma mulher com 90 ter um bebezinho, como foi o caso de Abraão e Sara? E nisso você crê. Você crê, não crê? Porque está na Bíblia. Você já viu um peixe engolir um homem? Porque ali não está falando de baleia, ali fala Dag Gadol, grande peixe. Você já viu um grande peixe engolir um homem? Pois é, mas a Bíblia diz que o grande peixe engoliu Jonas e soltou ele, vomitou ele. E eu creio exatamente como está escrito na Bíblia. Você já viu o pão cair do céu? Já viu o pão cair do céu? Pois é, mas eu creio porque está escrito na Bíblia que caiu maná, o pão no deserto. Você já viu o mar se abrir? Então, irmão, não me vem falar de racionalidade, porque um monte de coisas na Bíblia são irracionais. A gente se crê pela fé. O método que Deus estabeleceu para crer na palavra dele é a fé. O justo viverá da fé. Não falou que é da razão, até porque a sua razão está contaminada pelo pecado. Agora, o que me admira são seitas religiosas e grupos que falam que não crê na Trindade porque é irracional essa crença. Onde você viu um Deus em 3 pessoas? Que absurdo, isso é irracional. No entanto, crê em um monte de coisa irracional. Crê em um monte de coisa irracional. Então, você vê que o parâmetro dessa gente está completamente desestruturado. Meu conselho, fique com a Bíblia. Sabe por que eu creio na doutrina da Trindade? Porque está escrito na Bíblia. Você vê a Trindade implicitamente no Antigo Testamento e explicitamente no Novo Testamento. E eu fecho citando João 3,16. Porque eu vejo ali a Trindade. E eu vou falar de maneira parafraseada. Porque o Pai, Deus Pai, o Pai, amou você que me acompanha nessa aula de maneira tão ímpar, tão especial, ao ponto de dar o único da sua espécie, o Filho, para que todo aquele que crer no Filho não pereça, mas tenha vida eterna. Mas quem é que te convence dessa verdade? O Consolador, a pessoa do Espírito Santo. Portanto, Pai, Filho e Espírito Santo são fundamentais para a nossa salvação. Próxima aula, lição de número 2, 11 de janeiro de 2026. O Deus Pai. Vai ser uma aula maravilhosa. Compartilhe esse material com os seus amigos, com os irmãos. E mais uma vez eu quero apresentar os meus livros a você. Adquira aí os nossos livros. Esse livro é o livro de História, o povo de Israel, uma perspectiva bíblica, história e pentecostal, um livro aí disponível para você, mais de 300 páginas, e é uma grande bênção. O segundo livro, um livro mais árido, mais científico, que foi a minha tese de mestrado, Jerusalém no Imaginário Religioso, do Judaísmo ao Pentecostalismo. É um livro que tem mais
de quase 200 páginas, um livro de quase 200 páginas. E o livro Geografia Bíblica, um livro muito bom para quem quer se aprofundar, quase 400 páginas, hein? Um livro muito bom. Primeiro ele fala da geografia histórica e a segunda parte da geografia física. Então esse material pedagógico fica à sua disposição, é só você entrar aí no site, né, ou no link do Mercado Livre, ou se você mora na região metropolitana de Campinas, vá até a STADEC, que esse material está disponível. O livro custa R$50 cada exemplar, mas tem o frete para quem for pedir no link do Mercado Livre. Compensação, o Mercado Livre você pode fazer até 6 vezes sem juros. Foi muito bom estar com você. Que bom. Que Deus continue abençoando a sua vida. Ore por nós, para o nosso ministério, para o nosso trabalho. Compartilha, escreva. Grande abraço. Um ano de 2026 abençoadíssimo. Fique na paz do Senhor.